Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está escutando aqui o nosso podcast ou nos vendo, né, pelo nosso canal do YouTube, no Conexão. Meu nome é Walter, como sempre entrevistador de vocês. Eu estou junto aqui hoje do Trindade, da Marina, uma grande convidada nossa, para dar uns insights para a gente aí na vida dela. Então vamos começar aí apresentando primeiro Trindade, né? Se apresente um pouco aí, Trindade. Opa, fala pessoal, beleza? Sou o Lucas, mais conhecido como Trindade, mas muito feliz de estar aqui do lado do Valtinho, do lado da Marina. Acho que a gente vai ter uma experiência muito legal nessa conversa com ela e acho que ela tem muito para agregar na vida de todo mundo que está escutando barra vendo a gente. Então, tô ansioso. Então é isso. Agora, Marina, queria que você se apresentasse um pouquinho, né? Começasse aí falando do seu nome, de onde você é, tudo, o básico. Meu nome é Marina, eu me formei em Engenharia Elétrica na UNB em 2019 e 2 semanas depois da minha colação de grau eu me mudei para a Alemanha para fazer o mestrado, onde eu ainda estou atualmente. E eu também eu faço mestrado e eu trabalho meio período. Legal. Então, Marina, vamos começar lá do começo, né? Qual foi o motivo da escolha do curso, né? Uma pergunta que a gente faz geralmente para os entrevistados. O motivo da escolha pela engenharia elétrica, né? Lá atrás, antes, lá no ensino médio ainda. Eu, eu acho que é a motivação de boa parte dos estudantes de engenharia elétrica. Eu adorava as matérias exatas, principalmente matemática, e eu queria fazer algo que fosse aplicado em relação a isso. Então eu pesquisei e eu descobri que era isso que a engenharia era. E em relação à engenharia elétrica, eu acho que eu fui atraído mais por ser um curso amplo que me daria muitas oportunidades em relação à minha carreira no futuro. Mas, pode continuar então. Muito bom. Passando, agora que a gente já viu um pouco dessa motivação lá no ensino médio, vamos passar um pouco para o NB. A gente foi dar uma olhada no seu perfil do LinkedIn e tal, e a gente viu que você fez bastante atividade de extensão, além do próprio curso. A gente queria que você falasse um pouco, se possível, de cada uma delas, e explicar também o que elas agregaram na sua experiência até você chegar no seu. Até você fazer esse caminho para ir para a Alemanha. Sim. Eu fui. Eu acho que eu fiz de quase tudo que era possível dentro do curso. Eu fui da Draco Volans, da equipe de competição de aerodesign, por 3 anos, do meu segundo ao meu oitavo semestre. E por ser a atividade extracurricular que eu fiquei mais tempo, eu acho que com certeza foi a que mais me moldou. Eu tive a oportunidade de ser a que recebi instruções para ser uma das pessoas que dava instruções, que orientava dentro do projeto. E isso foi muito legal. E a gente também pôde ver o crescimento da equipe de competição durante esses 3 anos. Eu também eu fazia atividades extracurriculares uma com a outra. Então, ao mesmo tempo que eu era da Draco Volas, eu também fui da Enetec durante 1 ano e meio. Eu fui da área de marketing, eu trabalhei com a criação da nova logotipo. E eu também, durante esse tempo, eu fiz 2 PIBICs. Eu fiz um em energia solar, com o Chayane, e eu fiz um em robótica médica com a Mariana no Lara. Caramba, muita coisa mesmo. E dentro da Draco Volas, você era de alguma área específica? Era capitania? Era liderança? Eu, quando eu entrei na Draco Volans, a área de desempenho era junto com a eletrônica, e por eu ser da engenharia elétrica, eles me colocaram nessa área. E durante esse tempo a gente começou a ver que a área de eletrônica tinha uma demanda que estava crescendo. Então eu comecei a trabalhar em montar uma área de eletrônica em si. E aí no meu último ano na Draco eu fui líder de eletrônica. Eu comecei o ano como líder de eletrônica e eu também cuidava da parte administrativa.
E depois o líder de desempenho teve que sair, então eu também assumi a parte de desempenho. Caramba, só cargo importante. Legal. Exato. Brabíssima. E você vê que ela, assim, você vê que ela assumiu altas posições de liderança. Achei isso muito massa também. E eu vi também que você fez parte tanto do I3E da Poama. Você pode falar também um pouco como é que foi essa experiência? Eu não fiz parte da Poama. É estranho porque tava no LinkedIn, mas tudo bem. Eu fiz um curso Sim. de telemetria com a Poama. A Entendi. Poama, eles ofereceram um curso de telemetria para automotivo. E eu e outros membros da Draco, a gente foi fazer para ver o que dava para a gente adaptar para a parte aeronáutica. Agora faz sentido. Sim. No final do curso, eu estava fazendo TCC na parte de controle e eu também tinha dado monitoria na época era análise dinâmica linear, eu acho que hoje em dia essa matéria não existe mais, mas eu resolvi entrar no grupo do I3E de controle e eu foi só por um curto período, acho que foram 6 meses, e a gente estava trabalhando em alguns projetos para auxiliar os professores e também para projetos sociais, mas eu só fiquei nessa atividade por um curto tempo. Muito bom, Valtinho. Então, você chegou a participar de algum, assim, além dos cursos de extensão, claramente já deve ter tomado um grande tempo aí, né? Você chegou a fazer algum estágio aqui no Brasil ainda? Ou alguma atividade remunerada, alguma coisa parecida? Eu não cheguei a fazer estágio no Brasil. Não, né? Tudo bem. Não. Você vê, ela já estava focada já Pra na fora. Alemanha. Exato. Tá certo. É isso. E já que a gente já falou da Alemanha, a gente queria saber também o caminho que você fez, especialmente assim, que te fez decidir ir para fora do país. Assim, quando você decidiu, em que momento foi e como é que foi essa tomada de decisão? Então, quando eu comecei o curso de engenharia elétrica, ainda existiu Ciências Sem Fronteiras. Então, eu entrei no curso já me planejando para ir para o Ciências Sem Fronteiras na metade do curso. Só que ele foi cancelado antes de eu poder me aplicar. E acabou que eu fiquei envolvida com os projetos de extensão e eu deixei essa ideia do intercâmbio de lado. Mas quando eu estava no final do curso, eu voltei a essa ideia até por causa da experiência que muitos dos meus colegas mais velhos tinham tido com com os Ciências Sem Fronteiras. Eles realmente falavam que tinha mudado a vida deles, eles tinham uma outra perspectiva do curso. Então eu apliquei para alguns programas de intercâmbio, eu acabei indo para um estágio de curta duração de 2 meses na República Tcheca e eu gostei bastante e eu comecei a pesquisar de oportunidades que eu poderia para depois que eu terminasse meu curso para ir para a Europa. E eu acabei achando que na minha pesquisa eu encontrei que eu achei que a Alemanha era o país que oferecia as melhores oportunidades para mim, que é a questão de não ter mensalidade no mestrado, o que já reduz bastante os meus custos aqui, de eu poder trabalhar durante o mestrado, o que faz com que eu não seja dependente de ninguém, eu mesmo consigo me sustentar, além de ser um dos países que tem uma engenharia de maior referência no mundo. São vários motivos aí pelo qual a Alemanha é bom para quem é engenheiro e tudo, né? Agora eu queria perguntar um pouco sobre a questão da admissão, né, na Alemanha. Como é que foi esse processo? Foi pela UNB? Foi por fora? Foi você mandou uma carta para eles? Tanta questão do visto também, né? Porque tem uma questão de bloqueio de visto, tem algumas coisas que você não pode fazer, outras coisas que você pode, como estrangeiro na Alemanha e tudo.
coisa que eu já pesquisei também, por isso que eu tô fazendo essa pergunta. Então, eu apliquei independente da UNB. Eu fui fazer eu pesquisei por programas de mestrado que fossem em inglês aqui na Alemanha. E eu listei os que eu gostei, que eu achava que tinha o meu perfil, e depois eu fui reduzindo em relação aos requisitos. Aqui, em relação ao processo seletivo de mestrado, em comparação ao Brasil, eles têm um peso maior para os requisitos formais do que para os requisitos mais pessoais. Os requisitos formais seriam o IRA, o curso de graduação que você fez e a questão de. O IRA. É, basicamente o IRA e o curso de graduação. Uhum. Enquanto que no Brasil o foco estaria mais nos requisitos informais e aqui esses não têm um peso. Eles às vezes podem fazer, eles fazem um diferencial em cursos mais concorridos, mas o peso deles é bem menor do que no Brasil em relação à questão de atividades extracurriculares, por exemplo. Então, eu acabei tendo que listar esses requisitos, até porque eu não me formei com IRA excepcional. Então, realmente, as minhas oportunidades estavam tanto reduzidas em relação a isso. Mas eu apliquei. A aplicação eu não achei muito complicada. Eu entrei no site das universidades. Eu comecei a me preparar um ano antes. Então, eu fiz os testes de idioma. Eu também consegui, como eu ainda estava no curso de elétrica, eu precisava de uma carta do departamento falando quando eu ia me formar. E eu também traduzi o histórico escolar que eu tinha. Então, eu entrei no. Eu fui, vi quando era o prazo de inscrições, eu, e eu apliquei diretamente no site da universidade. Eu não achei muito complicado, era bem intuitivo em relação a isso. Eles não chegaram a ter nenhum pré-requisito com relação ao ensino médio que você fez no Brasil, ou foi simplesmente o IRA mesmo da faculdade que contou mais importante pro processo de admissão em si, né? Eles contam o IRA da faculdade, o histórico escolar, como assim, o curso de engenharia elétrica que a gente fez precisa ser equivalente a um curso de engenharia elétrica na Alemanha. Então, eles Entendi. pedem para relacionar as matérias. Então, tem que preencher um formulário e colocar como as matérias daqui do jeito que eles chamariam na universidade de lá, Entendi. para eles ficar mais fácil de consultar. E esse E processo. também, Opa, desculpa, pode continuar. e Pode. também o certificado do idioma também é importante no curso de inglês, em inglês no caso o TOEFL, e se for em alemão, os certificados de conhecimento avançado de alemão. Entendi. Essas traduções que você. Eu ia falar, né? Essas traduções que você chegou a fazer do histórico, dessas coisas, foram pro alemão ou foram pro inglês? Então, o histórico escolar, você pode pedir para a UNB o seu histórico escolar em inglês, que eles já traduzem. Tá. E Uhum. você pode, para a universidade na Alemanha, você pode enviar os documentos tanto em alemão como em inglês. Então, como eu já tinha o histórico escolar em inglês da UNB, eu não precisava pagar uma tradução extra. E o documento da universidade, eu pedi, na época, o coordenador de curso era o João Luiz, e eu enviei um e-mail para ele perguntando se ele poderia escrever em inglês, e ele escreveu em inglês. Então, também um problema menos. Top. Pô, bacana. E muito massa essa parte de admissão da Alemanha, especialmente nessa parte acadêmica, mas tem todo o desafio de adaptação quando você muda de continente, no caso, né? Então, eu queria saber, assim, quais foram os seus problemas de adaptação, se teve algum desafio grande, assim, que você teve que superar, tanto nesse âmbito cultural, nesse âmbito cotidiano, quando você fez essa mudança mesmo para a Alemanha. Então, a barreira linguística, para mim, é o maior desafio. Eu
Eu ainda não sou fluente no alemão, assim, meu alemão melhorou bastante desde que eu me mudei para cá, mas para mim às vezes é muito difícil resolver algumas burocracias e também alguns alemães não têm muita paciência de falar com alguém que não domina o idioma. Então, eles não vão facilitar a linguagem para que eu possa entender. Mas alguns fazem isso, pelo menos. Eu também, eu também tive eu só tive um semestre presencial na universidade aqui. Então, em relação a isso, eu também tive um tanto de dificuldade de construir amizades. Eu acho que eu não tive tempo suficiente para construir amizade com muitas pessoas. Eu cheguei a conhecer muita gente, mas poucos chegaram a se tornar amigos. Então, esses foram os dois maiores desafios. Também teve a questão de, no início, tentar conseguir um emprego aqui e de começar a tentar me adaptar a várias pequenas coisas na cultura. Eu acho que em relação à cultura foram mais um monte de pequenos acontecimentos do que algo grande. Entendi. E você falou, né, que seu mestrado é em inglês. E tem essa facilidade de se comunicar em inglês, pelo menos? Ou você, assim, o pessoal aí só fala alemão na rua, quando você vai na padaria, você vai no cartório, alguma coisa assim? Então, o que eu vejo é que muitos alemães sabem falar inglês, mas não eles não acham que eles sabem falar. Eu acho que eles são muito perfeccionistas em relação a isso. Então, como eu já tenho um conhecimento intermediário, digamos, no alemão, eu acho que eles já tentam insistir no alemão comigo. E em relação à burocracia, eles fazem tudo em alemão. É bem complicado. Eu acho que, assim, a primeira vez que eu fui aqui na Alemanha resolver as coisas do meu visto foi tudo em alemão. Foi um dos maiores desafios que eu tive aqui no início. Imagina, é uma língua bem complicada. Eu estudo já tem alguns anos e não sinto que eu sei nada. É bem diferente do inglês, né? É. Mas enfim, com relação à vida acadêmica, né? Você teve pouco contato, como você já disse aí, um contato presencial um pouco diferente. Mas como que o começo ali, né? Como é que você sentiu assim que a vida acadêmica é muito diferente do Brasil? Que tipo de diferença que você sentiu, né? Com relação, por exemplo, a projeto de extensão, como a gente vive na UNB, né? Aqui tem projeto de extensão, mas é bem reduzido as ofertas. Eu acho que tanto a oferta quanto a procura são mais reduzidas do que no Brasil. A minha universidade ela tem bem menos equipes de competição. Acho que ele só tem uma de robótica e uma que seria parecida com a Poama. E eles não têm tanto em relação à empresa júnior. A empresa júnior da minha universidade ela é de todos os cursos, é só uma empresa júnior. Eles não têm uma para cada curso, e eu acho que isso é bem comum nas universidades daqui, só ter uma empresa júnior. Mas em relação ao que seria um equivalente a PIBIC, tem bastante oportunidade e tem uma oferta maior do que a procura, então tem muito departamento que fica muito feliz quando tem aluno aplicando, e eles são bem abertos em relação a isso. E em relação a um diferencial, eu acho que tem um pouco mais de oferta de atividades aqui que são em parceria com a indústria. Então, a Interessante. minha universidade tem projeto que você faz em parceria com alguma multinacional daqui da região. Seria algo próximo de um estágio. Tipo isso, né? É um
Seria um mini estágio. O que eu fiz era 100 horas no total em 5 meses, então 20 horas por mês, Entendi. uma semana por mês. Bem tranquilo. Interessante. Exato. Realmente, imagina se a gente fosse no Brasil aqui ter essa integração, ia dar, especialmente com empresas grandes aqui, ia ser um contato profissional muito interessante dentro da universidade. E outra coisa também que eu acho interessante falar é a parte de adaptação, assim, né? Porque você estava falando que você sofreu muito, especialmente com o idioma. E eu queria saber como é que você foi aprendendo, assim, foi na cara de pau, você chegou e falou, não vou falar, tentar falar alemão aqui, se sair errado, dane-se, vamos se aventurar aí, ou você tinha um certo receio e tal? Como é que era essa adaptação ao país, assim? Eu cheguei, eu tinha terminado o que seria um curso básico de alemão e eu pensei que eu poderia fazer as coisas básicas com isso. Quando eu cheguei, eu descobri que eu não conseguia fazer quase nada, que eu não conseguia entender quase nada que eles estavam falando, que o dialeto, que tinha um dialeto no Brasil. Geralmente a gente aprende um alemão mais padrão nas escolas de idiomas, e aqui já tem um dialeto de cada região. Então, eu tive uma dificuldade no início, mas com o tempo eu comecei a insistir em sempre fazer as coisas básicas em alemão. Então, eu ia no supermercado, eu falava quando era para pagar, eu falava que eu queria pagar com cartão. Isso eu falava em alemão. Se eu precisasse da sacola, eu pedia em alemão. E na padaria eu comprava o meu pão tentando falar em alemão. Então eu acho que em relação a esse básico, eu consegui melhorar muito rápido. Foi uma questão de 1, 2 meses. Mas aí minha universidade ela tem cursos gratuitos de alemão para os alunos dos cursos em inglês. Então eu fiz o curso, eles me colocaram no último nível do básico de novo. Aí eu fiz esse. Aí com a pandemia eu comecei a estudar sozinha. Eu comprei um livro que seria o livro do curso mesmo. Eu comecei a estudar sozinha. E aí agora eu fui voltar para o curso e eles me colocaram no que seria entre um intermediário e um avançado. Então eu acho que eu realmente consegui melhorar mesmo com a pandemia. Eu também comecei a tentar encontrar programa de televisão que eu gosto, encontrar youtubers que eu gosto, para pelo menos ter um contato maior com o idioma. Entendi. Interessante, né? Geralmente a gente aprende a língua quando é inglês, assim, a gente aprende mais. No Brasil é bem mais comum se aprender num curso padronizado. Quando é uma língua diferente do inglês já é um pouco complicado, né? Porque ainda mais o alemão, que tem muita estrutura complexa e tudo mais. Já com relação ao seu primeiro emprego na Alemanha, né? Acho que você já mencionou ele aí atrás. Como é que foi arrumar um emprego? Tipo, foi tranquilo? Durante a faculdade, assim, manejar os dois foi super tranquilo? Como é que foi isso? Mestrado, no caso, né? Então, para arrumar um emprego, tem tem até bastante oferta. A maioria exige que você saiba alemão. Mas como eu moro em Hamburgo, que é uma cidade bem grande, é a segunda maior cidade da Alemanha, então tem muita empresa multinacional. Então, o preconceito linguístico é menor. Então, já tem várias empresas que a gente precisa de pessoas. Então, se a pessoa só fala inglês, É isso, pode, né? Pode vir. pode vir. Hum. Então, eu comecei a aplicar. Logo que eu cheguei aqui, foi o meu plano. Eu vim com, eu vim com não muito dinheiro, então realmente a necessidade de aplicar para o emprego era bem grande. Aí eu comecei a aplicar e eu recebi muito não, ou
Só eles só me não respondiam, Daqui que a pouco para a mim gente te chama, né? Aquele famoso. pouca gente chama. Uhum. Eu enviava o currículo, escrevia mensagem bonitinha no e-mail, às vezes escrevia uma carta de motivação e era sempre não. Então eu comecei a tentar descobrir o que estava acontecendo, porque eu tinha até bastante experiência em comparação ao que é muitos alunos que vêm para fazer o mestrado aqui. Então eu pensei que o que está acontecendo. Aí eu fui no centro, a universidade tem um centro de carreiras, que eles ajudam os alunos a preparar documento de aplicação, eles também têm um workshop de entrevista. Então eu comecei a me dedicar às atividades dentro do centro de carreiras. Eu enviei para eles o meu currículo, para eles verem. Eu participei de um workshop de entrevista e eu descobri que realmente eu não estava passando, até porque eu não estava entendendo como era a cultura de aplicar daqui em relação à aplicação de emprego. O currículo daqui geralmente tem foto, eles gostam de currículos mais longos, que tipo 2, 3 páginas, eles não se importam em relação a isso. E também também eles chamam muitas poucas pessoas para entrevista. Se uma empresa para um estágio, eles recebem 20 aplicantes, eles não vão chamar todos eles para entrevista, ou quase todos eles vão chamar 2 ou 3. Eles usam a entrevista mais como um critério de desempate do que realmente uma parte do processo seletivo em si, de tentar conhecer todos os candidatos. Então, ter um currículo muito bom também no sentido de bem estruturado, aqui faz um diferencial gigantesco. E depois que eu comecei a ajeitar meu currículo, eu realmente vi que o meu resultado passou de ser chamado para uma em cada 10 aplicações que eu enviava para ser chamado assim em 6, 7 em cada 10. Caramba, que massa. E E como a entrevista é uma questão mais de desempate, eu também aprendi como falar, sempre dar exemplos pessoais. Eu acho que essa é a principal coisa em entrevista. Sempre que eles me perguntam qualquer coisa, eu busco resgatar algo que eu fiz em alguma das minhas experiências passadas. E acho que até nisso que as minhas experiências na UNB fazem muita diferença. Eu passei por conflitos, eu passei por coisas boas nelas, eu tive resultados, eu também tive falhas, então eu consigo associar com muitas dessas experiências. Entendi. Caramba, informação valiosíssima para quem quer ir para a Alemanha, né? Currículo importa bastante. Exato. Capricha no currículo, enche bastante. É. E... Mas eu acho que até um pouco no Brasil isso se aplica, assim, porque eu mesmo estava correndo atrás de estágio e realmente era. Como posso falar, o que aconteceu com a menina aconteceu comigo, assim, de falar, pô, mano, não tô enviando, não consigo. Então acho que realmente investir no currículo é importante. E na entrevista, assim, conseguir conectar tudo é importante também. Especialmente, eu queria saber também, assim, se sofrer algum tipo de regionalismo, alguma coisa nesse sentido, por você não ser alemão, se vocês têm alguma preferência, ou já que você está numa cidade tão grande, assim, realmente é algo bem, pô, só quero gente que queira trabalhar, não tô ligando muito de onde você vem, o que você faz. Eu acho que tem um regionalismo. Eu já tive um dos processos seletivos que eu tive aqui. Eu estava fazendo junto com uma amiga também estrangeira e eles me falaram na entrevista que só nós duas estávamos aplicando para essa vaga, que só tinha nós duas. E eles mudaram no meio do idioma na entrevista, eles mudaram para o alemão. Nossa. E, e, e aí
Eu meio que fiz em alemão no final. E no final eles recusaram nós duas. Caramba. Então, mesmo a gente tendo as experiências que eram ligadas em relação a essa vaga, então eu acho que no final eles realmente estavam privilegiando, eles estavam colocaram como prioridade ter alguém que fosse fluente no idioma alemão. Isso isso acontece bastante. Eu acho que as empresas, eu acho tranquilo se a empresa me recusar antes da entrevista, porque eles podem ver no meu currículo qual é o meu nível de alemão. E se para eles realmente é importante que a pessoa fale alemão, eu já tenho escrito no meu currículo que o meu alemão não é fluente. Então, eu preferiria que as empresas me recusassem antes da entrevista. Mas em relação, tirando essa entrevista, as outras que eu fui, eu achei, eu achei que eles foram bem respeitosos, eles tentaram se manter assim, eles são bem profissionais na entrevista. Não dá, eu não consegui perceber se eles realmente tinham uma preferência para outro candidato ou se eles só estavam fazendo minha entrevista só por fazer, que nem às vezes isso eu conseguia sentir muito no Brasil, quando eles já tinham um candidato escolhido e eles só estavam fazendo minha entrevista por fazer. Enquanto que aqui eu acho que eles são bem neutros eles tentam se manter bem neutros durante o processo seletivo. Ótimo. É bem isso mesmo. É bem complicado, né? Porque você vê que eles têm uma questão dessa de linguística, né? É muito importante, bem. Eles pesam bastante quem fala alemão, quem não fala, né? Acho que assim, seria algo bem menos, né? Mas um pouco parecido com você para os Estados Unidos sem falar inglês, né? Tipo, eles vão ficar meio. Né? Mas se você falar alemão, por exemplo, mas não fala inglês, eles vão ficar, tipo, pesando um pouco isso, né? Mas realmente, no regionalismo é bem complicado, mas é uma coisa que sempre tem alguém que quer contratar alguém que é estrangeiro, então em algum momento dá certo. É, eu queria saber agora, né, uma pergunta mais direta, né? Com o que você está trabalhando atualmente, né? A gente viu que você passou por duas empresas, né? Você já trabalhou em dois lugares diferentes. Aí você pode contar um pouco da experiência das duas, né? Eu não sei se você já falou da outra. Sim, eu eu estava trabalhando com eu comecei a trabalhar aqui com gerenciamento de projeto em uma empresa que faz serviços para a indústria aeronáutica. A indústria aeronáutica aqui em Hamburgo é bem grande. Então, eu estava trabalhando com ela, e aí, com a pandemia, meio que os serviços foram sendo cancelados ou adiados, e acabou que eu não estava. Eu comecei a sentir que eu não estava ganhando, que para mim é o mais importante no trabalho, no estágio, que é a questão de aprender coisas novas, de ter a experiência. Então eu comecei a buscar por outras oportunidades e aí eu fui para uma empresa de semicondutores e eu trabalho na parte de gerenciamento de requerimentos. Requerimentos para explicar de uma maneira mais fácil, seria os requisitos, quais são os objetivos, quais são as funções que um produto, no caso, um produto eletrônico da minha empresa, tem que executar. E com gerenciamento, seria a ideia de fazer com que isso esteja bem documentado, com que esses requerimentos estejam sendo testados e que eles sejam realmente atingidos no produto final. Caramba, interessante. Essa primeira empresa que você falou de aviação, você chegou a. Era eletrônica na aviação? Seria algo parecido com isso? O que era exatamente? Com muitas dúvidas, né? Era um pouco mais na parte de programação, eu diria. Eu estava trabalhando na área de gerenciamento de projeto e eu estava ajudando
os gerentes de projeto, no caso, com automação de algumas atividades no computador. Então, eu tinha que programar, era principalmente aquela VBA, que é a linguagem de programação do Excel, e também umas outras linguagens para fazer com que as atividades, fazer aquisição de dados, análise de dados para os projetos que eles estavam fazendo. Entendi. Caramba, que massa. Acho massa também. E essa parte da análise de requerimentos, né, que você gerencia essa parte, você também entra em contato com os clientes, assim, ou você já pega, digamos, uma listinha do que fazer e você só verifica se está batendo? Então, eu sou assistente de gerenciamento de projetos. Eu não sou o gerente de projetos. O gerente de projetos é o meu chefe. Então, eu ajudo ele a fazer as funções. E ele não faz contato com o cliente. Quem faz contato com o cliente é a parte de marketing e relacionamento da empresa. E depois eles transferem isso para a parte de requerimentos, e o que o cliente quer é traduzido pela parte de requerimentos em uma linguagem de engenharia. Entendi. Interessante. Sobre a questão do. Eu esqueci a pergunta agora que eu ia fazer. Enfim, se você tiver outra pergunta, pode continuar, Trindade. Não, na real, eu já ia puxar para a última, mas se quiser. Tá, eu vou tentar lembrar aqui que a pergunta era boa. Agora eu fiquei triste. Quer tentar? Vou fazer então. Ah, lembrei. Lembrou? Uhum. Então, mete o bala. A pergunta era a seguinte: com relação ao trabalho na Alemanha, né? Tem uma restrição de visto. A gente chegou a perceber um padrão lá no LinkedIn que você colocou sempre meio período, né? É sempre um trabalho de meio período, nunca um trabalho full time, né? Que seria, enfim, né, um emprego formal, né? Talvez por partes, porque você está fazendo mestrado, né? Isso atrapalharia, tá, provavelmente. Mas tem algum tipo de restrição, por exemplo, se você não fosse fazer um mestrado, se você fosse literalmente para a Alemanha para trabalhar como engenheiro, você poderia simplesmente chegar lá e assumir uma função em uma empresa determinada full time, assim, 40 horas por semana e tudo? Ou tem algum tipo de restrição? Se você está aplicando diretamente para o emprego, você vai ter o visto para o emprego ou a permissão de residência, e você tem que aplicar para esse visto. Se você não estava estudando na Alemanha, você tem que aplicar para esse visto do Brasil. Se você está estudando na Alemanha, você pode aplicar para esse visto na Alemanha. Eu, no caso, eu tenho visto relacionado ao meu mestrado. E o visto de estudante, o de mestrado, ele dá a permissão para eu trabalhar o ano inteiro em meio período ou metade do ano em período completo. Entendi. E eu escolhi trabalhar o ano inteiro em meio período. Até por questões, né, de vivência, né, salarial. Que aí eu tenho a possibilidade de estudar e trabalhar. Então, para mim, essa é a melhor opção. Entendi. Não, legal, respondeu perfeitamente essa. Surgiu. Eu tive mais uma pergunta agora, antes de fazer a última, porque você falou que você tem um trabalho de meio período, e eu queria saber como é que é essa relação do você fazer um trabalho de meio período e você se sustentar na Alemanha, porque assim, se a gente fosse passando para o Brasil, é impraticável você querer fazer um trabalho de meio período e se manter sozinho. Eu queria saber como é que é essa relação do custo de vida e com o trabalho que você tem. Você consegue se manter? Você consegue ter uma qualidade de vida? Então, aqui no Brasil, esse trabalho que eu faço, meu trabalho se chama Working Student, estudante trabalhador. Uhum. Esse tipo de trabalho, eles são obrigados a pagar de acordo com a lei do salário mínimo da Alemanha. Que top. Que hoje em dia, o salário mínimo na Alemanha é 9,50 € por hora. E todas as empresas, maior parte das empresas, pagam mais do que o salário mínimo. Isso mesmo para meio período? Isso mesmo para meio período. Caramba. Então, para quem quer saber, já pode tentar estimar aí quanto que você receberia. Uhum.
em relação aos salários para esse tipo na engenharia, o que eu encontrei num grupo da minha universidade aqui de Hamburgo é que as pessoas recebem entre 12 e 20 euros por hora. Caramba. Então, se você calcular os 12 euros, você já vai estar recebendo mais de 800 euros por mês. Que, sim, aqui em Hamburgo dá para se sustentar com 800 euros por mês. Legal. Ainda tem a questão do câmbio, né? Tipo, comparado ao real, né? Enfim, 800 euros é um absurdo, né? Ela trabalha no período, ela ganha mais que engenheiro formado. Exato. Trabalhando integral. Olha isso. E se fazer a tradução da moeda, né? Ela ainda tem vantagem porque ela não precisa pagar o mestrado. Então, tipo, já é também um corte de custo bacana. E muito interessante. Quer fazer a última, Valtinho, já que eu fiz essa? Pode ser. Bom, a última pergunta é uma pergunta clássica que a gente sempre faz para todos os que passam por aqui, né? Que dicas você daria para um estudante, né? No caso, as pessoas que estão nos escutando aqui. Qual seria a dica de ouro aí, ou qualquer outra dica, né? Que seja mais tranquila, de como trilhar um caminho parecido com o seu, né? No caso, você foi pro exterior, né? Eu ia falar um caminho de sucesso, mas sucesso é relativo. A gente sempre sabe. Qual que seriam as suas dicas aí, né? Aprender ou aperfeiçoar algum idioma estrangeiro. Se você sabe o inglês, se você não se sente confortável com o inglês, talvez aperfeiçoar o inglês. Se você já se sente confortável com o inglês, veja a oportunidade de aprender algum idioma estrangeiro, seja lá qual for, qualquer idioma, abre muitas oportunidades. E eu diria que também, para quem está pensando em ir para o exterior, em fazer um mestrado no exterior, coloque a Alemanha na sua lista de opções. O mestrado aqui é gratuito, você consegue se sustentar trabalhando meio período. E também tem muitas oportunidades. A indústria de engenharia aqui é gigantesca, tem área para quem gosta de potência, tem área para quem gosta de telecomunicações, para quem gosta de aeronáutica, automotiva, claro. Eu acho que automotiva é o que mais chama atenção, também energias renováveis. Então, tem espaço para todo mundo aqui. Entendi. Caramba, que massa. A gente ficou até um pouco animado aqui. Eu fiquei, pelo menos, sem Trindade. Se eu tivesse tempo, eu mudava meu fundo agora para a Alemanha. Bom, então acho que com essa pergunta a gente vai finalizando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que escutou. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Se quiser se despedir um pouco aí, Trindade, depois passar para a Marina. Claro, agradeço, especialmente a presença da Marina. Acho que é importante a gente ter essa visão diferente, essa visão até europeia, eu diria, de um caminho que a gente pode seguir dentro da engenharia. Eu acho que é importantíssimo. Muito obrigado, Marina. Valeu também, Valtinho. Não posso deixar de agradecer o meu companheiro de podcast. E agora deixar espaço para a Marina para dar o tchau dela. Então, por favor, Marina. Muito obrigado a vocês pelo convite, claro, e obrigado a todo mundo que está ouvindo. É isso, obrigado, galera. Obrigado, galera. Até a próxima.